Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Daniela Miguel, coach de enxaqueca, criadora do primeiro programa de coaching Vencendo a Enxaqueca aqui no Brasil. Tudo bem com vocês? Eu queria muito te fazer uma pergunta. Queria saber se você já percebeu o quanto o estresse influencia na sua enxaqueca. Você já parou para pensar nisso? Não é de hoje que a gente fala, que os médicos falam, que as nossas emoções estão absolutamente ligadas às nossas doenças. Você tem dúvida que uma emoção pode te afetar fisicamente? Se você tem dúvida, para pensar. Por exemplo, quando você sente medo, o que acontece com o teu corpo? Qual é o efeito que acontece no teu corpo quando você sente a emoção medo? Você treme, você sua nas mãos, né? Quando você toma um susto, o seu coração dispara. Então são emoções que nós temos que causam efeitos físicos, né, no nosso corpo. Com o estresse não é diferente. O estresse, a ansiedade, a depressão são os grandes males do nosso século. Falando do estresse, particularmente, a gente tem um problema mais grave ainda. Porque quando a gente está muito estressado em casa, no trabalho, com a família, o nosso hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica elevado. Ele tem vários picos. Na evolução humana, né, na nossa evolução, nós não tínhamos tantos picos de cortisol como temos hoje. Isso é muito recente. Vem de, sei lá, 100 anos para cá. E nós temos aí milhões, bilhões de anos de evolução contra 100 anos onde a gente tem níveis de estresse elevado. Então, quando a gente já acorda brigando com o filho que não quer levantar para ir para a escola, e o marido que não sei o que lá, você já briga com o marido de manhã, aí você pega o carro, você pega um trânsito, um acidente na estrada, você não consegue chegar no horário na reunião, você chega na reunião, toma uma bronca do teu chefe, e aí na hora do almoço você discute com a equipe que não fez aquilo que tinha que fazer, e aí às 3 da tarde a escola do teu filho te liga falando que ele caiu, bateu a cabeça e você tem que correr para o hospital, e você chega em casa, a sogra briga, enfim. Nós temos 10, 12, sei lá quantos picos de cortisol durante um dia. E o que acontece com o nosso corpo? Quais são os efeitos que nós temos dentro do nosso corpo quando isso acontece, né? A leitura que o nosso organismo faz é que quando você tem picos de cortisol, você está passando por uma situação de vida ou morte, né? A nossa carga, o que a gente lembra é o quê? Você está fugindo porque você está sendo caçado ou você é o próprio caçador. É isso que acontecia antigamente, né? Não existia tantos picos de estresse assim. Então, o organismo faz o quê? Faz com que você, ele interprete que você está numa situação correndo risco de vida ou morte. Então, ele vai fazer com que teu corpo foque para você sair daquela situação. Ele não sabe que brigar com o marido você não vai morrer, que o teu filho bateu a cabeça na escola, brigou com a professora. Aquilo não é uma situação de vida ou morte, ele não interpreta isso. E aí ele deixa, olha só, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. O nosso corpo deixa de produzir substâncias, hormônios importantíssimos para o nosso bem-estar, para ele focar no teu organismo e fazer com que você saia daquela situação. O grande problema é que a gente não sai da situação, porque a gente está estressado todo dia, né? Então, quando a gente fala
que o organismo deixa de produzir substâncias importantes, hormônios importantes, vem o quê? Desequilíbrio hormonal. E aí vira uma bagunça, porque quando você já sabe, você está acompanhando comigo, já assistiu todos os vídeos que estão lá no YouTube e você já entendeu o significado de um desequilíbrio hormonal para quem tem enxaqueca. Se você não entendeu, volta em todos os vídeos e vá assistir, né? Então, o que eu queria passar para vocês é que para o estresse não tem remédio, não tem saída a não ser você. E eu era uma pessoa muito, absolutamente estressada, ansiosa. Eu só pensava na frente, no futuro, sempre me preocupava, acontecia alguma coisa e eu precisei mudar o meu estado emocional para eu conseguir vencer essa barreira da enxaqueca, né? Porque é sim, enquanto você não tem bem-estar mental, você não vai ter bem-estar físico. A mente, ela está completamente ligada com o corpo. Não existe bem-estar físico se você não está bem mentalmente. Você pode estar fazendo a melhor alimentação, fazendo atividade física, dormindo bem, mas se tua cabeça não está bem, né, tudo fica ruim. Então, eu passei a fazer o quê? E essa é a grande dica que eu queria deixar para vocês. A identificar diariamente o que me fazia sair do prumo. E eu comecei a pensar em algo para me prevenir daquela situação. Algo que dependesse somente de mim. Porque a gente tem a tendência, você já viu eu falando disso em alguma palestra que eu dou, né? A gente tem a tendência de terceirizar, de botar a culpa no outro. Ah, é meu chefe, é minha sogra, é meu marido. Não. Sou eu. É você. Então, como é que você faz para sair daquela situação? Então, eu vou dar um exemplo bobo. Imagina assim que, sei lá, você tem uma filha que é adolescente, que está aprontando pra caramba, e toda vez que ela chega em casa, sei lá, 1h da manhã, você briga com ela, tem um baita de um estresse com ela naquele momento, e aí, enfim, a briga acaba, você não consegue dormir, tem uma noite péssima, você passa mal, tem uma crise de enxaqueca logo em seguida, no dia seguinte você não consegue trabalhar direito. Você identificou que aquilo ali, você vai fazer uma reflexão, vai falar, puxa vida, o que eu vou fazer para que isso não aconteça novamente e que isso dependa exclusivamente de mim. E aí você faz a tua reflexão lá, você fala, tá bom, quando isso acontecer novamente, ou seja, quando a minha filha, sei lá, aprontar de novo, ela vai chegar em casa, o que eu vou fazer para não acontecer aquilo de novo? Então ela vai chegar em casa, você tá se planejando, você tá pensando, tá? É tudo na tua reflexão. Quando ela chegar em casa, eu não vou brigar com ela, eu vou falar para ela, fulana, agora você vai pro seu quarto, porque nós vamos conversar amanhã. Amanhã, depois que você voltar da escola, aí sim nós vamos conversar. Ah, mas mãe, você vai pro seu quarto e amanhã nós vamos conversar. E aí no dia seguinte, né, ou uma semana depois, ou um mês, sei lá, você bolou isso aqui, né, você planejou aquilo. De repente acontece aquela coisa novamente. Você já está preparada para aquela situação. Aí tua filha chega, você vai, fulana, você vai. Não, mas você vai. E aí você realiza aquilo que você planejou, ok? E aí você, sei lá, vai ter a conversa com ela no dia seguinte, né? Depois que ela chegou da escola, você já está preparada para a discussão, você faz uma discussão, né, mais organizada, mais serena, sem aquilo te deixar fora do prumo. Então é isso que você precisa começar a fazer para você não deixar o teu emocional te abalar tanto. Ah, Daniela, mas isso é muito difícil. Não estou falando que é fácil. Não estou falando. Mas é uma saída, é uma dica que eu dou, porque eu comecei a identificar tudo que me fazia sair do prumo e comecei a me planejar para quando aquilo acontecesse de novo, qual era a saída que eu daria, né? Para não ter aquele estresse novamente. E eu fui fazendo isso devagarzinho. E eu fui melhorando, porque eu percebi que não adianta ter aquelas explosões, não adianta.
Isso você pode fazer no seu trabalho, com o seu chefe, com a sua filha, com o seu marido, com a sua sogra. Na fila do supermercado. Se é a fila do supermercado que te deixa nervosa, ok, se planeja para não ir no supermercado no horário de pico, percebe? Tudo depende de você. E você pensa numa saída que dependa exclusivamente de você, né? Então, é muito por aí. Você tem o controle das suas emoções. Basta você conseguir executar isso. É difícil? É difícil, não é fácil, mas é uma saída. Então, queria muito saber se você entendeu o que está acontecendo, se você já tinha, escreve aqui para mim nos comentários. É uma pergunta que eu quero te fazer. Você já tinha percebido o quanto o estresse influencia na tua enxaqueca? E me conta o que você achou dessa dica, se você gostou, se você não gostou, qual é a dificuldade que você tem de colocar isso para ser executado. Conta para mim aqui nos comentários que a gente vai interagir, tá bom? E se você gostou, assiste os outros vídeos, curte, compartilha na tua timeline, né, para essa informação chegar para mais pessoas. Vai lá no site vencendoaenxaqueca.com.br, se cadastra, tá bom? Recebe todas as dicas por e-mail que eu dou quase que semanalmente, tá bom? Um grande beijo. Tchau, até o próximo vídeo.